Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. No vídeo de hoje, pessoal, quero compartilhar com vocês aqui uma estratégia de proteção aí em cima de ações. Recentemente eu fiz aí a compra de Banco do Brasil, compartilhei na carteira do Juízo Econômico e aí teve essa queda, né? E tinha ainda um viés pessimista em cima do Banco do Brasil. E aí algumas pessoas me perguntaram se mesmo assim eu tinha comprado, como que eu tinha feito essa compra. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma estratégia que eu utilizei, uma estratégia de hedge com opções. Então eu faço uma operação com derivativos do próprio Banco do Brasil para eu fazer essa proteção se o mercado derrubar a ação do Banco do Brasil, se ela desvalorizar demais, então eu fico protegido. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês de forma bem resumida, de forma bem simples. Se ficarem dúvidas, coloque nos comentários que com certeza eu vou responder. Também, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito e compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares, porque eu tenho certeza que se você está começando a investir, essa dica pode te ajudar bastante. Então bora para o vídeo. Então, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador, né, o meu home broker aqui onde que eu opero. Lembrando, né, que eu já tinha uma posição no Banco do Brasil, você pode acompanhar lá na carteira do Juízo, que eu compartilho com vocês aí todo mês. E aí, durante essas últimas semanas, eu fiz aquisição de mais ações. Então, fechamos lá 100 unidades de Banco do Brasil e aí eu fiz essa proteção que eu vou mostrar para vocês, tá? Na prática, como que funciona? Então, aqui eu tenho a ação do Banco do Brasil. Então, vocês olham aqui hoje que ela, inclusive, teve aqui mais uma queda bem forte. Então, ela está cotada aí a R$18 e pouquinho, R$18,35. E nesse candle, né, foi a mínima, até se valorizou aí nesses últimos dias, mas ainda está bem ruim o Banco do Brasil, tá? A operação que eu fiz, pessoal, foi no dia 11, tá? Então, aqui no dia 11 de julho, eu fiz a compra de Banco do Brasil em cima dessa linha de suporte. Então, essa linha amarela era uma linha de suporte que eu tinha para o Banco do Brasil e eu achei fazer a compra nesse ponto poderia ser uma boa opção. Mas ainda assim, estava meio receoso com o balanço, né? Então, eu fiquei em dúvida e eu resolvi fazer uma proteção com um derivativo, com uma opção, tá? Eu já vou explicar o que é a opção, mas aí o que eu fiz, tá? Então tem esse derivativo que é o BBAS H240, que é uma opção de compra. Então você compra esse derivativo com a expectativa de que a ação vai subir. Então, você faz a aquisição desse derivativo, dessa opção, é uma opção de call, que a gente chama. Cada letra aqui no meio, antes desse número, ele simboliza o mês. Então, o H, ele indica que é o mês de agosto, então é uma opção de compra para o mês de agosto. E o último número aqui, no caso 240, faz referência ao valor do strike, que a gente chama, é o valor para que essa opção seja exercida. Então, se eu acho que o Banco do Brasil vai superar os R$24, eu poderia estar comprando essa opção. Mas aqui tem um detalhe, tá? Então, o Banco do Brasil ele paga dividendos, tem ajuste de cotação e tal. Então, o valor da cotação ela diminui, vai podendo sofrer esse reajuste ao longo do tempo. Então, você vê que aqui embaixo, ó, 23,08. Esse é o valor atual dessa opção, tá? Então, como você tem pode ter incremento ou pode ter retirada, né, do valor, justamente pelo Banco do Brasil pagar dividendos, então a gente tem o valor hoje dessa opção de R$ 23,08. Então, quando eu fiz essa operação, o que eu faço, pessoal? Se eu tenho a ideia de que o Banco do Brasil ele vai subir, eu posso comprar essa opção. E essa opção o que é? É o direito. Então eu compro o direito de comprar Banco do Brasil lá em 15 de agosto, então tem uma data aqui, né? Lá em 15 de agosto, pelo preço de R$ 23,08. Então se o Banco do Brasil fosse para R$ 30,
no dia 15 de agosto eu poderia exercer a minha opção que eu vou pagar R$23, mesmo que ela esteja R$25, R$30. Então esse é o direito. É como se você desse um sinal para fechar um negócio e aí você tem aquele valor garantido. Por mais que esse negócio valorize muito, você tem aquele sinal, aquele acordo que você fez que você está garantido. Essa é a opção de compra, a opção de call, apostando que o papel vai subir, e nós temos a opção de put, que é apostando que o papel vai cair. Nesse caso, pessoal, o que eu fiz? Tá? Eu não comprei, eu vendi essa opção. Então, como a minha expectativa não era de alta para o Banco do Brasil, eu vendi essa opção lá no dia 11 de julho. Então, vendi mais ou menos aqui, no dia 11 de julho, eu vendi por 33 centavos. Então, eu tenho aqui até a operação que foi feita. Vendi por 31 centavos, ó. Então eu vendi 500 unidades por 31 centavos, deu um resultado aqui de R$155. Como eu vendi esse direito, eu recebo esse prêmio, eu recebo esse valor, R$155. E aí o que acontece? Se o Banco do Brasil valorizar muito, eu sou obrigado a vender Banco do Brasil para essa pessoa pelo valor de R$23. Então, eu sou obrigado, porque eu vendi o direito para alguém. Nesse caso, o Banco do Brasil ele desvalorizou. E o que acontece? Como ele ficou mais longe desse valor, o valor da opção também caiu. Então, quando a gente olha, eu vou até tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente olha aqui esse gráfico, a gente vê que lá no dia 11, ele estava aqui custando 30 e poucos centavos, que foi a operação que eu fiz, e hoje está valendo 3 centavos, né? Entre 3 e 4 centavos. Então esse prêmio, nessa diferença de 31 para 3, eu ganhei, né? Então eu ganhei mais ou menos uns R$140 aí até agora, e eu vou levar até o vencimento a princípio, né? Então eu ganho esse prêmio de R$155 com essa expectativa. E se o Banco do Brasil tivesse subido, Jefferson, eu teria que desembolsar aí esse valor se ele alcançasse os 23,08. Como tinha uma diferença, porque nessa época o Banco do Brasil estava cotado aqui dentro dessa linha, estava cotado aqui na faixa de R$21, então eu tinha mais ou menos uns 10% aí de margem para trabalhar. E aí, fazendo algumas análises, tem, né, algumas análises que a gente faz em opções, análise de volatilidade, de beta, tem umas questões mais complexas, mas eu julguei importante fazer essa proteção nesse sentido, uma vez que eu tinha ainda um viés de queda para o Banco do Brasil. Então, eu comprei a ação de um lado, vou até aumentar aqui, eu comprei a ação de um lado, eu comprei Banco do Brasil e eu vendi um direito, né? Porque se o papel cair, eu ganho esse prêmio. Se o papel subir, eu tenho que pagar esse prêmio, porém, como eu tenho o Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil vão valorizar, né? Então eu vou ter ali mais ou menos um ajuste do que eu vendi com o que eu estou ganhando de Banco do Brasil. Então foi essa análise, de forma bem superficial, que eu fiz e tomei essa decisão, tá? Então é bem importante nós conhecermos um pouco dessas estratégias, porque ela pode te gerar essa cobertura. Quando a gente vai olhar lá acho que até compartilhei na carteira do Juízo Econômico, o Banco do Brasil acho que deve estar com uma queda, acho que 16%, se eu não me engano. Só que daí você olha que está R$300 negativo, só que aqui eu tenho uma operação de cobertura, que fez esse papel pela metade. Então, ao invés de eu estar perdendo 300, eu perdi só 150. E eu tenho uma outra operação que eu fiz também de proteção. Então, são outras formas que você consegue se proteger contra eventuais quedas do mercado. O mercado de derivativos, essas operações, pessoal, são operações mais complexas, mas elas podem trabalhar ali como um seguro, como uma proteção da sua carteira. Você tem estratégias que vocês apostam na volatilidade, então você compra apostando na queda e compra apostando na alta, e aí se a ação ela for de 0 a 10, você ganha bastante. Por exemplo, Raia Drogasil hoje subiu quase 20%,
Então, se você tinha feito essa aposta de comprar uma opção de compra e uma opção de venda, a opção de venda ela deve ter sumido, né, desvalorizado, porque o papel subiu muito. Só que essa operação que você fez de compra, ela valorizou muito, então você tem esse ganho que você pode aplicar nessa estratégia. Da mesma forma, se o papel ele lateraliza, você também tem estratégias de compra com opções que você quer buscar esse ganho nessa faixa de preço, né? Então, se o papel ele não oscila muito, você pode ter estratégias também. Além disso, você tem estratégia de proteção, de segurança. Então, é um pouquinho disso que os investidores precisam, principalmente nós que estamos começando a investir, entender, porque o mercado de ações ele é muito rico, tem muitas estratégias, muita dinâmica. Então, quanto mais você consegue estudar, mais você consegue entender o mercado, com certeza você vai perder menos dinheiro. Então você vai aproveitar essas oportunidades para diminuir um pouquinho o teu risco, para você ficar atento em melhores opções, aí, melhores estratégias e com certeza vai ter bons resultados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo bem curtinho aqui, tentei passar de forma simples. Se vocês ficaram com dúvidas sobre o que é opções, eu posso fazer um vídeo somente isso, então sobre derivativos, sobre opções, sobre mercado futuro. Tem uma vasta gama de investimentos que a gente pode tratar aqui no canal de forma simples, de forma fácil aí com vocês. Beleza, pessoal? Não se esqueça aí de deixar aquele like, joinha aí ajuda muito o canal, né? Compartilhe também, comente aqui no vídeo e ative aí o sininho para estar recebendo notificação quando tiver vídeo novo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.